Você e seu corpo. Oferecimento: exame genético. A evolução a favor da sua saúde. E para você que está acompanhando, hoje na série Informa para Sempre do quadro Você e Seu Corpo, a doutora Luciana Sensini fala sobre obesidade infantil e na adolescência. Muito legal, preste atenção. Muitos pais se desesperam quando as crianças não comem. Agora, a obesidade virou uma epidemia. 10% das nossas crianças têm o problema de obesidade. 1 a cada 3 na idade entre 7 e 12 anos estão acima do peso. E agora, essa situação se inverteu. Muitos pais estão preocupados com as crianças que comem demais. Vamos falar melhor a respeito deste assunto no Você e Seu Corpo de hoje. Bom, doutor, nós começamos com um problema básico. Os pais ficam ansiosos quando as crianças não comem. É certo incentivá-las a comer, forçá-las a comer? Por quê? Não é correto não. A criança tem uma regulação de apetite bastante correta. Ela come exatamente o que ela precisa. Então, às vezes a criança está comendo pouco porque ela está precisando pouco, ou naquele dia ou naquela fase. Então, nunca é correto forçar. A função dos pais é oferecer. Os pais têm que oferecer os alimentos para a criança e, de preferência, oferecer alimentos de boa qualidade. Tá? Se ele forçar a criança a comer, ele pode aí sim estar induzindo a criança a comer mais do que o seu apetite. Isso seria um primeiro passo para ela se tornar obesa no futuro. A obesidade é um problema que pode afetar a criança até mesmo antes de nascer. E o peso da mãe influencia na vida da criança? Toda a obesidade ela tem um componente genético muito forte. Então, existem indivíduos que nascem com uma chance maior de ser obesos do que outros indivíduos. Nesse sentido, ela começa assim antes de nascer, porque a genética está desde que o indivíduo foi gerado. Agora, o peso da mãe, ele pode influenciar o peso do nascimento da criança, mas ele não é um indicador assim muito relevante para o risco de obesidade no futuro. A não ser pensando nesse aspecto genético. Uma mãe muito obesa, ela deve ter transferido uma parte dessa genética para a criança. Qual o maior problema da obesidade na criança até 1 ano de idade? É muito difícil a gente falar em obesidade no primeiro ano, porque se nós imaginarmos que a recomendação é que a criança mame no peito, hoje em dia a recomendação é até 2 anos de idade, né? Mas pelo menos o aleitamento exclusivo até 6 meses, a gente nunca considera uma criança obesa se ela tiver em aleitamento exclusivo. Então, como a maioria, felizmente, hoje mama no peito, a gente raramente fala em obesidade antes do primeiro ano. Né? Até porque, por mais que a mãe tente forçar um nenezinho de 8, 9 meses a mamar, ele não vai conseguir mamar mais do que o seu apetite. Então, a obesidade antes do primeiro ano é uma entidade rara, a não ser em doenças assim, mais raras, doenças hereditárias, que são difíceis de encontrar na população. E após os 5, 6 anos de idade? O que acontece é que nós temos algumas fases na vida do indivíduo em que ele tem uma multiplicação celular maior do que em outras fases. Tá? Isso acontece antes dos 4, 5 anos de vida ou na adolescência. Nesses 2 períodos, há um grande estímulo para que a célula se multiplique. Se esse estímulo for um estímulo que inclui a pressão de gordura, ou seja, o indivíduo comendo muito, ele vai produzir muita célula gordurosa. Então são 2 momentos críticos, até os 4 ou 5 anos de vida e na adolescência. O excesso de comida vai pressionar esse indivíduo a formar muita célula de gordura. E aí ele vai ter dificuldade no futuro, porque quanto mais células gordurosas ele tiver, mais difícil vai ser ele emagrecer e manter-se magro. Né? Ou seja, ele consegue murchar essas células, tirar a gordura, mas não consegue manter essa perda de peso, porque qualquer excesso que ele tiver na vida, ele volta a aumentar o tamanho dessas células de novo. Seguir uma dieta à risca e ainda praticar exercícios? Se é difícil para nós adultos, imagine para as crianças. É muito complicado elas resistirem aos doces, às frituras, às guloseimas, aos sanduíches, aos refrigerantes. Ajudar uma criança a perder peso é uma tarefa de toda a família. E é isso que nós vamos mostrar no quadro Você e Seu Corpo da semana que vem. Até lá!